E aí, tudo bom? Estou muito feliz, nesse curso. Estou falando de algo que eu gosto muito, falando de vida, falando de amor, falando de paz, falando de alegria, falando que a vida tem as possibilidades, falando que nós somos seres de que construímos, desconstruímos e reconstruímos. Nós somos seres que nos encantamos, nos desencantamos e nos reencantamos, né? Que foram você que está aqui me acompanhando, os 2 primeiros vídeos que eu fiz. Eu fiz o primeiro de construir, desconstruir e reconstruir. O segundo foi encantamento, desencantamento e reencantamento. E nesse terceiro vídeo, nessa terceira aula, eu estou fazendo os vídeos numa média de 15, 16 a 20 minutos, depende do tema e da disponibilidade daquilo que eu quero falar. Eu não estou usando como base nada, eu estou falando aquilo que eu tenho sentido no meu coração. Por isso que eu quero que esse curso impacte seu coração, que você se sinta bem fazendo ele, que você tenha reflexões profundas para a sua vida, que você tenha questionamentos, entendimentos daquilo que a gente tem falado aqui. E essa próxima tríade para a vida, chamando de tríade da vida, esse curso, né? A próxima eu vou chamar de aprender, desaprender e reaprender, né? Lembra? Nós somos seres racionais e, como tal, nós aprendemos as coisas, né? Dizem que quando nós nascemos com uma parte no nosso cérebro chamado de massa branca. E aí nós vamos aprendendo e essa massa vai ficando cinza. Por isso que a gente chama de massa cinzenta. E lá por um período da vida, perto da idade adulta, diz que essa parte branca ela fica quase zerada. Fica tudo cinza. A cinza, então, é tudo aquilo que eu aprendi. Então, eu aprendo desde quando eu começo a minha vida, quando eu vou nascer. Eu nasci, eu começo a aprender. Eu tenho que aprender a comer, senão eu morro, né? Eu tenho que aprender a dormir, porque senão eu vou passar mal. Eu tenho que aprender a chorar, porque senão meu pulmão não abre. Eu tenho que brigar pelos meus espaços. Então eu vou aprendendo. Com o passar do tempo, a criança vai... eu tenho que aprender a andar, eu tenho que aprender a falar, eu tenho que aprender a ouvir, eu tenho que aprender a ver, eu tenho que aprender tudo na vida, né? Independente de que forma eu nasci. Se eu nasci faltando alguma coisa, então eu tenho que aprender mais ainda. Então a primeira fase da criança, meu e seu, do ser constituído, nós somos um ser constituído, nós temos que aprender as coisas. E aí a gente vai para a escola e é terrível esse período, né? Enquanto a gente está estudando e a gente tem que aprender a falar outro idioma, falar o nosso idioma, falar outro idioma, aprender matemática, português, inglês, filosofia, história, física, química. A gente tem que aprender as coisas. Então, essa fase é uma fase muito importante, onde nós temos que prestar atenção nas outras pessoas. Quando eu estou aprendendo, eu presto atenção nas outras coisas. O aprendizado é prestar atenção nas outras coisas. Quando eu quero aprender a leitura, eu tenho que ler alguma coisa. Se eu quero aprender a escrever, eu tenho que escrever. Sempre, se eu quero aprender sobre jogar bola, eu tenho que ver jogando bola. Eu tenho que ir lá, é o outro. Então o aprendizado é sempre relativo a outra pessoa, a outra situação. Eu olho e vejo, percebo, e aí vou aprendendo. E aí eu vou me desenvolvendo. Então o aprendizado é algo natural do ser humano. É algo natural. Só que chega uma hora na nossa vida que a gente não consegue mais aprender algumas coisas. E aí eu falo que a gente entra no processo do desaprender algumas coisas. Quando você chega numa idade adulta, quando você chega num tempo do seu intelecto, eu não vou dar aqui idade, mas quando você chega num tempo do seu intelecto, você começa a questionar o que você aprendeu. Eu não sei qual é o seu tempo e que tempo você está vivendo. Mas quando você começa a questionar o que você aprendeu, você começa a olhar para dentro de você.
Então o aprendizado é quando eu olho para fora. Eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que olhar para fora. Eu tenho que olhar o outro, olhar outra pessoa, outro algo, outra situação. Quero aprender sobre a natureza, eu tenho que olhar a natureza. Eu quero aprender sobre um livro, eu tenho que ler esse livro. Então é para fora. Quando eu falo em desaprender, é quando eu começo a questionar o que eu aprendi. Ou seja, valeu a pena o que eu aprendi? Valeu a pena a relação que eu tive com essa pessoa, com esse outro que me ensinou? Então, quando eu começo a questionar as situações, as questões da vida, as questões das situações que eu estou vivendo, as questões do trabalho, as questões relacionais, as questões familiares, quando eu começo a questionar as questões externas da minha vida, é porque eu estou abrindo portas e tentando olhar para dentro. Então, toda vez que eu questiono as situações, o questionamento é quando eu começo a olhar para dentro. Quando eu começo a fazer perguntas sobre o que eu aprendi, porque quando eu estou aprendendo, a pergunta que eu faço é para aprender. Agora, quando eu começo a questionar, quando eu começo a fazer perguntas para eu mesmo, falando, poxa, isso que eu estudei, isso que eu aprendi, esse relacionamento que eu estou vivendo, esse trabalho que eu estou, o que eu estou fazendo é o que eu quero? É verdadeiramente o que eu quero? Aí eu estou num processo de desaprender o que eu aprendi. O desaprender é quando eu questiono o que eu aprendi. Se eu não questiono o que eu aprendi, eu não estou desaprendendo. Isso é fato. Quando eu não questiono é porque eu não quero desaprender. Eu quero continuar com isso na minha mente. Eu quero continuar tendo a moral que eu sempre tive, tendo a ética que eu sempre tive. Enquanto eu não questiono minha moral, minha ética, a política, o governo, a igreja, minha fé, meus relacionamentos, meu casamento, meu enquanto ser pai, mãe, meu enquanto eu ser família, tio, tia, sobrinho. Quando eu não me questiono sobre isso, eu estou aceitando a forma que me ensinaram. Eu estou aceitando tudo aquilo que deram para mim. Tudo que deram, eu aceitei. É mais ou menos quando você vai fazer a sua vida acadêmica, até a faculdade, as pessoas estão ensinando você. Quando você vai fazer uma pós-graduação, uma MBA, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, aí você começa a fazer o quê? Questionar o que te ensinaram. Então é na pós-graduação que você entra no questionamento. E aí eu estou chamando isso de desaprender. Eu desaprendo somente aquilo que eu já aprendi. E eu só desaprendo aquilo exatamente que eu aprendi quando eu questiono. Então, quando o ser começa a questionar as coisas, é quando algo está sendo tratado dentro de você, é uma ebulição. E essa ebulição, essa fermentação dentro de você, essas questões que estão estourando dentro de você, elas vão gerar o quê? Que eu vou chamar de reaprendizado, reaprender. O reaprender são as decisões que eu tomo do que eu aprendi, desaprendi e vou reaprender. Reaprender, então, são as decisões. Reaprender tem a ver com ação. Com ação, com decisão. Então, enquanto eu estou aprendendo, é o outro me passando. Quando eu estou desaprendendo, eu estou falando comigo. Quando eu vou desaprender, quando eu vou reaprender, aí é a ação que eu vou fazer em virtude do que me fizeram eu aprender, aquilo que eu desaprendi e agora o que eu quero reaprender. É quando eu vou colocar, falando do acadêmico, em prática, a minha pós-graduação, a minha MBA, o meu mestrado, o meu doutorado. Eu vou pôr em prática. A prática é o quê? É o reaprender. Então, o que é o reaprender? É a junção do que eu aprendi do outro, do que eu quero desaprender do outro, os meus questionamentos, que vai desembocar numa decisão, numa ação real daquilo que eu vou me transformar. Então eu conheço muita gente que está vivendo o processo de aprendizagem, de aprender. Ele vive em função do outro, das outras pessoas, das outras ideias, não questiona nada.
Então vamos todo mundo para a direita, vamos para a direita. Então vamos todo mundo dormir, vamos dormir. Vamos todo mundo acordar, vamos acordar. Vamos tudo comer, vamos comer. Vamos todo mundo para lá, vamos para lá. Chega uma hora, eu conheço alguns também que já estão questionando. Peraí, por quê? Por que tem que ser assim? Que hora que eu vou mudar? Por que eu tenho que manter sempre os mesmos padrões? Por que eu não posso questionar padrão? Por que eu não posso transformar a minha vida em algo diferente? Seja melhor, seja pior. Quando você começa a fazer isso, você está desaprendendo aquilo que você aprendeu. Onde vai desembocar isso? No reaprender. Na aplicabilidade de algo que para você é melhor. Eu estou falando que você vai acertar mais ou vai errar. Não, não, não. Eu estou falando que você vai ficar sábio. Não, não, não. Eu estou falando algo natural. O aprendizado, ele é como se fosse uma fonte. O desaprender é o rio. E o reaprender é o mar. Sai da fonte, passa pelo rio e vai para o mar. É algo natural. Tem gente que quer ficar lá na fonte. Eu quero continuar. Eu acho que a fonte, a minha família, a estrutura, a igreja que eu estou, o Deus que eu sirvo, os relacionamentos que eu tenho, está tudo bem. Eu não quero reaprender nada. Eu não quero desaprender nada. Está tudo certo. Beleza. Está na fonte. Se você quer viver nesse rio, você tem que desaprender, se questionar e se afastar às vezes da fonte. Por quê? Porque toda fonte jorra água, falando de água. Essa água vira rio, e esse rio desemboca onde? No mar. E o mar, é infinito. Né? Então, eu faço esse processo. Eu tenho uma fonte de aprendizado. Normalmente a fonte de aprendizado de uma criança é a sua família, o mundo que ela viveu, né? Aqueles mais próximos, que é o núcleo, depois aqueles que estão mais próximos desse núcleo, e depois uma periferia. Você vai aprender na escola, no trabalho. E depois, quando você começa a querer desaprender, você começa a olhar para você. E começa a saber o que você quer e o que você não quer. Por que eu questiono? Por que eu faço isso? Por que eu não faço? Quando você começa a fazer isso, você vai ser obrigado, é natural. Não é nem obrigado, é um processo natural. Você vai cair no reaprender. E o reaprender é você usar o que você aprendeu da fonte, aprender tudo o que você conseguiu conquistar aqui no rio, para que depois você desemboque para o mar e vá viver a sua vida. Então, o processo de aprender, desaprender e reaprender é uma tríade da vida também, que é muito importante para nós, porque tem a ver com o nosso intelecto, tem a ver com com nossa mente, tem a ver com o que eu desejo, tem a ver com o que eu penso, tem a ver com a minha moral, tem a ver com a minha ética, né? Tem a ver com aquilo com as minhas crenças. Você já questionou as suas crenças? Ou você ainda é aquele que repete as crenças sem saber? Faz alguns sinais e não tem a mínima ideia do que está fazendo. Lê alguns textos, alguns livros, canta algumas músicas, mas não tem a mínima ideia do que está fazendo. Então você ainda está vivendo no aprendizado que o outro deu para você, que os outros ofereceram para você. Que eu não estou falando que é ruim, mas você ainda não viveu esse processo de olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, eu vou externar aquilo que eu sou de verdade. Quando eu só absorvo aprendizado, eu repasso aprendizado que me deram. Eu viro só canal. Quando eu quero parar de ser canal e ser algo, ser um ser, eu tenho que questionar o que me ensinaram. Questionar mesmo, em todos os aspectos, em todos os sentidos. O ser humano, a dúvida são os primeiros passos para você descobrir uma verdade. Para você chegar a umas conclusões da vida, você precisa ter dúvida. A dúvida é o questionamento. E esse questionamento é o desaprender o que te ensinaram. O ser humano é um ser evolutivo. Se nós tivéssemos parado no tempo, hoje acho que não teria eu não teria isso aqui. Eu não teria um vídeo para falar para você. Mas nós fomos evoluindo. E essa evolução foi questionamentos. E questionamento é acerto e erro. Para desembocar no quê? Numa ação, numa decisão. Então, quando você pensa em reaprender, primeiro você tem que fazer esse processo. Para reaprender, eu tenho que desaprender aquilo que eu aprendi. Não dá para eu desaprender, né, reaprender aquilo que eu não
desaprendi e nem aquilo que eu aprendi. Então eu tenho que entender o que eu aprendi, como que eu faço para... O que eu aprendi foi tudo que me deram de fora. Quando eu começo a desaprender é quando eu olho para dentro. E quando eu vou reaprender é que eu já estou misturando quem me ensinou, aquilo que eu aprendi, eu mesmo, e aí eu posso servir aqueles que estão à minha volta e a mim mesmo. Entende isso? Essa é a sacada dessa tríade. Eu preciso trabalhar isso. Tudo que eu aprendi eu posso desaprender e reaprender. Porque eu não jogo nada para fora. Porque a minha massa cinzenta está aqui. E ela pode ser reorganizada. Eu não tiro e jogo fora nada. A gente não joga nada fora da vida. Tudo a gente joga para dentro. Então eu tenho que, se eu jogo para dentro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, se eu aprendi e não gostei, ou eu quero mudar, eu tenho que desaprender para reaprender. Esse é o processo. Então, nessa aula, espero que você tenha gostado. Esse curso, eu estou falando dessas tríades da vida, né? Essa é a terceira aula que eu falei sobre aprender, desaprender e reaprender. É uma alegria muito grande estar aqui falando com você. Tomara que você esteja gostando, né? E ainda vou fazer alguns vídeos sobre isso. E é um prazer muito grande ter você aqui. Continue conosco nesse curso, conheça a nossa plataforma, os outros cursos, outros profissionais também. Tomara que você goste. Tá bom? E eu te convido a assistir o próximo vídeo também, que a gente vai estar falando de uma outra tríade, e aí discutindo e conversando com você essas coisas boas da vida. Um beijo, fica bem.